Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos a honra de estar conosco aqui hoje o senhor Walter Sanches, que ele é o secretário-geral da Indústria All. Esse All no final é um A e dois L's, porque significa tudo, né? É global. Então, a gente faz aqui uma tradução direta, né? Então, Indústria All é isso. São todas as indústrias. Esse sindicato global, ele representa hoje 140 países. É realmente global, é o mundo inteiro, é muito importante. Ele engloba as indústrias, ele vai explicar com mais detalhe para vocês. E eu quero começar aqui agradecendo, porque foi extremamente importante a efetividade, uma colaboração efetiva, a rede fraternal efetiva que a Industrial teve nesses momentos que passamos em relação à movimentação com a Renault. Uma movimentação que tanto a nossa audiência aqui, ela já sabe como foi um momento complexo, um momento difícil, extremamente difícil, e também, né, o nosso convidado aqui também, que nos ajudou, conhece essa história. Então, eu quero agradecer muito em nome dos trabalhadores da Renault, em nome do presidente Sérgio Bútica e do nosso sindicato dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Somos muito gratos, né? E eu vou passar para que o senhor já possa fazer a sua saudação ao público, mas que também já possa seguir com a primeira resposta. De que forma esta conquista importantíssima na fábrica Renault, aqui no Brasil, impacta o mundo do trabalho no mundo? Além do impacto nacional, o impacto global também. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, Gilce. Uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos de Curitiba, da Grande Curitiba. Como você disse, o sindicato, nós somos um sindicato global, né, que a gente representa, são 630 sindicatos filiados em 140 países, 14 diferentes setores produtivos, vai desde mineração, energia e todos os setores de manufatura, em 140 países, representando mais ou menos 50 milhões de trabalhadores no mundo. No Brasil, nós temos 7 confederações filiadas, uma delas é a CNTM, que é a confederação ao qual o Sindicato de Curitiba está afiliado. Certo. Essa luta da Renault, ela foi muito simbólica, por vários aspectos, né, Gilce? Porque, primeiro, porque é uma empresa global que ela anunciou, no mês de maio, um programa global de reestruturação, em que ele iria reduzir em 15 mil postos de trabalho em vários países, né? Sobretudo na França, na Rússia, na Coreia, no Marrocos, na Turquia e no Brasil. Bom, não seria a primeira vez que a gente estaria enfrentando uma reestruturação, né? Certo. Uma empresa, que é uma coisa corriqueira, sobretudo no momento de pandemia. Claro. Mas o fato é que a Renault, ela teve uma decisão estratégica errada ao longo do tempo. Ela, nos últimos 2 anos, 2 presidentes da empresa, 2 CEOs da empresa perderam seu emprego em função de decisões estratégicas erradas, sobretudo de não avançar num projeto de fusão, uma aliança mais efetiva entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi. Então, a empresa perdeu o bonde da história e hoje está pagando o custo disso, né? 2 CEOs perderam seu emprego por causa disso. Agora, dessa maneira, não é justo a empresa descontar um erro estratégico dos seus executivos globais nas costas dos trabalhadores, né? Muito menos da maneira como quiseram fazer aí em Curitiba, né? Porque nós temos 2 acordos globais com a Renault, 2 acordos marco globais. Um de 2013, no qual a empresa se compromete com as convenções básicas da OIT, né, e com um compromisso de monitoramento, de implementação, e tendo, inclusive, um comitê global para monitorar esse acordo, do qual o Ezequiel aí faz parte, né? E depois nós fizemos um outro segundo acordo global, que foi em julho de 2019, o ano passado, há 1 ano atrás, especificamente sobre o futuro do trabalho. Essas transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho, que a gente chama de indústria 4.0, quarta revolução industrial, digitalização, qualquer que seja o nome, né?
Então, nesse acordo do ano passado, estava muito claro que, entre outras coisas, né, que deve-se pensar na qualidade de vida no trabalho no momento de reestruturação. Deve-se pensar em treinamento contínuo da força de trabalho. Deve-se pensar na questão do trabalhador à frente da tecnologia. E, principalmente, a questão de que a transição para um novo modelo, ou seja, qualquer processo de reestruturação, deve ser necessariamente negociado com os sindicatos a nível local e global. E ela, no caso do Paraná, ela simplesmente rompeu um processo de negociação e fez uma demissão. Então, portanto, ela estava em violação a esse acordo marco global. E eu, assim que aconteceu, que eu tomei conhecimento dessas demissões, eu entrei em contato com o diretor mundial de RH da empresa, alertando a empresa, dizendo, olha, vocês estão em violação para nós, isso é uma violação séria do Acordo Marco Global e, portanto, esse assunto vai ser tratado, isso vai afetar nossa relação capital e trabalho a nível global. Então, eu sugiro que vocês voltem à mesa de negociação com o sindicato e retrocedam isso. Então, esse foi nosso primeiro contato com isso e, claro, oferecendo toda a nossa solidariedade aos metalúrgicos de Curitiba, inclusive informando os nossos filiados na Renault em várias outras partes do mundo, porque essa reestruturação não está acontecendo só no Brasil e nos outros países ela não fez demissões de forma unilateral, estava fazendo um processo de negociação de redução de custos de maneira negociada. Tá. Não, com certeza. Eles sempre pensam que é possível passar, porque a gente conhece quais são as leis, né, da Europa, dos outros locais onde ela tem a planta, as estruturas são bem definidas. Então, ela fica tentando aqui, porque ela já vem para cá achando que pode ir de braçada. Mas foi muito interessante, porque houve uma reação importante a partir de uma ação eficaz do sindicato, a união dos trabalhadores, né, com o sindicato. Num outro momento, envolve toda a família, toda a opinião pública. Isso daí já traz também outros atores, como o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, e aconteceu o que aconteceu, né? Uma vitória importante, a começar pela definição da própria juíza, né? Que quando a juíza resolveu a reintegração, a empresa nem foi recorrer, ela resolveu recorrer para a mesa para negociar, porque é uma grande empresa, uma empresa com 120 anos, e como você falou, 2 gestores já foram demitidos, porque os riscos, né? Falando em carro aqui, os riscos, os arranhões que ficam na marca, você sabe que eles são assim determinantes, né? E demitir as pessoas, como foram demitidas no momento de pandemia, sem comentar sobre todas as outras coisas, bastante complicado. Eu quero aproveitar muito a sua participação aqui, representando aqui uma entidade global. Nós estamos ouvindo muito nesse momento da pandemia, porque assim, a pandemia ela atinge as economias globais, é fato. Aí as empresas, né, elas agem, os grupos, né, elas agem com transnacionalidade, né, como eles dizem, de forma global. Embora, como você acabou de falar também, lá não tinha demissão unilateral como teve aqui sem conversar. E os trabalhadores também, as instituições como a Industrial e outras mais, me parece que também precisam agir de forma global e transnacional e todos se unirem para nos defender aqui embaixo no chão de fábrica. Como você vê isso? Por favor. Então, Gilson, só uma outra informação que eu acabei esquecendo de mencionar na primeira resposta, é que, efetivamente, a decisão da juíza do trabalho, ela inclusive, o procurador do Ministério Público do Doutor Trabalho, Alberto? a petição que ele fez à juíza, ele mencionou literalmente os nossos acordos marco globais. Foram uma dos elementos que ele utilizou para dizer que a empresa estava em violação, né? Além do fato dela estar violando, né, as leis estaduais, os incentivos fiscais que ela recebeu. Né? Eu estou recuperando uma coisa que, em valores da época, em 97, quando ela se instalou, né, era alguma coisa da ordem de 1,9 bilhões de reais. Isso, se atualizar valores de hoje, deve ser mais de 5 bilhões de reais
que ela recebeu, ou seja, mais do que o suficiente do que ela gastou para investir para construir a fábrica, ela recebeu de incentivos fiscais ao longo de 8 anos. E depois o programa Paraná Competitivo e todas as outras coisas. Sim. Né? Foi um registro Mas, importante de você fazer, viu? Foi bom que você rememorou isso aqui, porque é bom a gente deixar isso claro para a nossa audiência, porque é um conjunto, né, de ação, né? Uma vitória como essa, ela se dá em várias frentes e no coletivo, né? No coletivo bem eficiente. Pode seguir. eu acho assim inclusive, existe muita gente que deve até pensar, né, que pô, mas a empresa, ela gera empregos, né? E ela, coitada, está afetada pela crise, né? As pessoas acham que às vezes a empresa está fazendo um favor, né, de gerar emprego, Não. né? Mas na verdade ela precisa da força de trabalho para construir seus produtos e gerar seus lucros, né? Não estamos dizendo que o sindicato sempre esteve aberto, né, a discutir alternativas, né? Foi muito claro em dizer que quer uma solução que seja boa para ambas as partes. O sindicato sempre foi muito razoável, né? O que o sindicato não aceitou foi uma decisão unilateral, romper um processo de negociação Arbitrária. Sim. e a forma como fez. E aí, parabenizar mais uma vez, eu já parabenizei várias vezes, mas parabenizar mais uma vez a solidariedade dos trabalhadores com os demitidos, a resistência dos demitidos, que não, em nenhum momento arredaram pé de lutar pelos seus direitos, pelo seu emprego, defender suas famílias. Um movimento muito bonito e que sim, eu acho que chama a atenção da empresa. E isso eu acho que é o maior recado que vem de Curitiba, vem dos trabalhadores da Renault para a Renault a nível global, que ela não pode tratar trabalhadores dessa forma, que ela tem que seguir seus compromissos, que ela tem que aceitar a legislação local, que ela tem que respeitar os seus sindicatos, os seus acordos globais firmados e não pode tratar nenhum trabalhador da forma como ela tratou. Então, acho que é um grande recado, eu acho que espero que a Renault tenha aprendido isso e não volte a repetir esse tipo de comportamento em outras ocasiões. E como você falou, vamos dizer, a nossa função a nível global, especialmente nesse período de pandemia, em que até junho, né, a OIT estimou que cerca de 400 milhões de empregos formais foram destruídos pela pandemia. Né? Isso empregos formais, não estamos nem Formais. falando de muito mais, né? E então, além do problema da saúde e segurança de cada trabalhador, né, nós temos que pensar na questão dos empregos e da renda de cada trabalhador. E isso exige uma tarefa global. Claro, estamos lutando em muitas frentes, buscando trabalhar com organizações multilaterais, como o Banco Mundial, como o FMI, como o G20, ao CDE. Estamos tentando em várias frentes, mas também a nível empresa a empresa. Uma das coisas que nós fizemos, nós temos acordo marco globais, como nós temos com a Renault, com outras 47 empresas multinacionais, discutindo com elas que nós temos que ter uma forma de trabalhar juntos para poder superar esse momento difícil e para que, mantendo a renda e os empregos dos trabalhadores, vai ser mais fácil, mais rápido de sair, de ter uma recuperação econômica mais rápida, porque os trabalhadores com renda eles vão continuar consumindo e aí eles podem, né? Quem compra veículos, né? No caso da Renault, quem compra veículos são trabalhadores também. Se eles perdem seus empregos, se eles perdem a renda, não vai comprar os produtos e cada vez mais nós vamos nos afundando a crise. Então, esse momento é um momento de que os atores sociais, né? Tripartitos, governos, trabalhadores e empresas têm que trabalhar juntos para tentar buscar um processo de superação, mas a questão da manutenção do emprego e da renda é fundamental para sair da crise o mais rápido possível. Empresas que pensam só em defender seus acionistas e que dane-se a sociedade e dane-se os trabalhadores, elas não vão ter sucesso, elas vão estar contribuindo, jogando mais água no moinho da crise, né? E no caso dos trabalhadores, nós temos uma arma local, que foi o que o Sindicato de Curitiba fez de uma maneira brilhante, que foi a greve, né? A autodefesa dos trabalhadores, e nós temos a mobilizar a solidariedade global. Como nós fizemos, informamos todos os nossos filiados, Sim. demos visibilidade à luta dos trabalhadores da Renault e intervimos junto à direção global da empresa, exigindo que ela cumprisse seus compromissos. Então, eu acho que mobilização no local de trabalho, união dos trabalhadores e solidariedade global.
Sim. Deixa eu te perguntar agora aqui. A Volkswagen também e a Volvo, né, que são as duas montadoras aqui que pertencem à nossa categoria, também tem esse marco assinado com a Industrial? Sim, temos acordos marco Que globais com bom. a Volvo e com a Volkswagen. Inclusive, eu fiquei sabendo agora que a É isso que eu ia te Volkswagen perguntar na sequência. tem um plano de reestruturação para o Brasil, né? Cortar 35%, né? 10% da força de trabalho. Só que, diferentemente da Renault, felizmente a empresa abriu um diálogo com os 4 sindicatos, Sim, né? sim. Do ABC, de Curitiba, de São Carlos e de Taubaté. Então, eu acho, assim, parabenizo a Volkswagen, porque nenhum de nós é avestruz, né? Que quando vê um problema, enfia a cabeça embaixo da terra e finge Certo. que não está tendo, né? Nós sabemos que tem problema. Agora, o caminho para resolver isso é com negociação, é com diálogo e é com construção de acordos e alternativas. Sim, e também o que aconteceu aqui na Renault, é, ele tem uma reação global, tem um reflexo global, e ninguém vai querer passar pela mesma situação, né? Não faz nem 10 dias que acabou aquilo, e eles já sabem que dá para se repetir, que vai virar um padrão. Então, a melhor ideia é começar desde o comecinho já a conversar, governo, trabalhadores, né, o sindicato os representando, a empresa, porque, como você falou, nós temos um problema, sim. Existe uma pandemia, está afetando a economia, sim, mas eu até quero resgatar uma fala sua na resposta anterior, que as pessoas ficam pensando assim, é incrível como as pessoas pensam o que você acabou de falar, porque a gente percebe nas redes sociais, nossa, mas e agora como é que a coitadinha da Renault vai fazer agora, tendo que readmitir 747 trabalhadores? Meu Deus, sociedade precisa entender uma coisa. Essas empresas, elas não são um fundinho de quintal que estão começando um negócio e que a gente foi lá e impôs a eles uma... Tem 120 anos. Isso não é só a Renault, todo o setor automotivo, a Volkswagen, a Volvo, elas têm banco. São empresas que têm plantas no mundo inteiro, que elas estão recebendo seus lucros há muitos anos. Então, se fosse para ser assim, bem social mesmo, né, o processo, que a gente sabe que não é, o processo ele é capitalista, então o correto era tentar aguentar por 6 meses, trabalhem trabalhadores, vamos tentar mantê-los aqui, né? Mas não, já tem que, o governo já tem que ajudar de alguma forma, e eles tentam, nesse momento de fragilidade global, passar. A Renault ela foi bastante ousada, né? Porque ela queria, por 3 anos, não ter reposição do NPC, ela queria, por tempo indeterminado, contratar trabalhadores com valores menor ao que está sendo tratado nesse momento. Ela queria coisas assim, só faltava colocar os grilhões nos trabalhadores, e não é exagero nosso, ela foi muito longe. Ela, acho que, ela realmente, a gente conversa aqui muito, aqui, né, na paróquia, que a gente não sabe o que aqueles gestores pensaram, com quem estava lidando, assim, porque parece que ele caiu de paraquedas aqui, não imaginou que o nosso sindicato, ele tem 100 anos, é um sindicato que tem uma história aqui no Brasil, é um sindicato respeitado pelos trabalhadores, pelas empresas, pelas demais instituições. Eu não sei o que ele achou que com essa proposta assim absurda, as pessoas iam, ah, tá bom, então é isso, então, sabe? Nossa, erraram e erraram feio. Mas eu Agora, acredito que a gente precisa, como você falou, agir de forma global, com solidariedade, com todo mundo junto. Eu acho que isso que é importante. E foi muito importante também saber aqui que tanto Renault como Volvo eles têm, né, assinado, estão com outro comportamento, pelo menos vamos falar da Volkswagen nesse momento. Na Volvo nós tivemos uma assembleia ontem à noite, na Volvo nós começamos ontem o processo da database. Então, ontem à noite os trabalhadores aprovaram uma proposta que foi apresentada pelo sindicato à empresa, que comece-se a discutir uma pauta de reivindicação. Está nesse momento, né? Então, eu quero saber de você também o seguinte: não há, a OMS deixa claro que não há luz nesse momento no fundo do túnel. A economia até quer dizer que tem para que as coisas se abram, mas do ponto de vista científico, as vacinas estão sendo testadas, mas não há uma determinação de que daqui 2 meses termina. Qual é a perspectiva?
parece que vamos conviver com a pandemia por mais alguns meses, né? Qual é a pandemia para o mundo do trabalho? A pandemia não, qual é a perspectiva, né, com a convivência da pandemia para o mundo do trabalho, Walter? Então, Gilce, é uma realidade, né? Eu acho que nós temos que ter consciência que nós vamos ter que conviver com a pandemia durante mais algum tempo ainda, até que todas as vacinas estejam testadas, né? Que não tenha contraindicação, reações, conheça-se bem as reações, saiba da eficácia, enfim. Inclusive, que tenha escala de produção para que, né? Primeiro os trabalhadores da saúde, as pessoas de risco, né? Mas que toda a população tenha acesso, né? Código aberto que não seja para o lucro de poucas empresas, né? Mas que isso seja até que isso seja disseminado para todo mundo vai levar um certo tempo. Nesse meio tempo, o que nós temos defendido? Que as empresas os governos e os trabalhadores, né, claro, ouçam os trabalhadores, iniciem processo de partidos para, primeiro, ter medidas, né, de resiliência, o que a gente chama, né? Ou seja, renda básica emergencial, que é o caso que tem no Brasil e tem em vários outros países, isso tem que ser estendido durante o período da pandemia. Para empresas que, felizmente, tenham um certo grau de produção, que negociem protocolos de proteção da saúde e da segurança para que os trabalhadores voltem ao trabalho de maneira segura, né? Que os trabalhadores, inclusive, esquemas criativos, foram negociados vários sistemas criativos, inclusive aí no Brasil, né? Vários sindicatos negociaram protocolos de saúde e segurança bastante criativos, né, com rotação, né, com turnos diferenciados para que não tivesse, para garantir o distanciamento físico, né, e um processo de higienização especial, industrial. Então, nós vamos ter que conviver com essa doença por mais um período e, infelizmente, o governo federal brasileiro, em vez de fazer guerra contra o vírus, faz guerra política com seu povo, né, e com os trabalhadores. Então, nós não podemos esperar que isso vá acontecer de maneira do governo federal. Então, Sim. os trabalhadores têm que discutir com os governos estaduais, municipais, inclusive as empresas, para que a gente possa conviver da melhor maneira possível e superar a pandemia o mais rápido possível. E como eu disse, né, manter emprego e renda nesse momento é a maneira que vai fazer com que a gente saia da crise o mais rápido possível. Empresas que pensam que demitir trabalhador ou cortar salário, cortar benefícios nesse momento vai ser uma coisa positiva, pode ser no curto prazo, né, para defender seus acionistas, né. Agora, empresa realmente responsável, nós tivemos várias empresas aqui que nós temos, essas que eu mencionei, essas 48 empresas multinacionais que nós temos acordos globais, várias empresas que cortaram os dividendos para os seus acionistas esse ano, em 2020, apesar de ter tido lucro em 2019, Certo. que cortaram salários dos seus executivos, né? E que fizeram uma negociação ampla com os seus trabalhadores a nível global e a nível local para garantir a saúde, a segurança e também alternativas para preservar o emprego e a renda. Claro que nós sabemos que as empresas enfrentam problema de fluxo de caixa. A queda na produção e nas vendas, nós reconhecemos isso. Agora, alternativas podem ser negociadas e os trabalhadores estão dispostos, os sindicatos estão dispostos a negociar. Agora, não pode ser uma coisa imposta de maneira unilateral, com a faca no pescoço, como, infelizmente, a Renault tentou fazer, mas a resposta foi muito boa dos trabalhadores do sindicato. Bacana. Eu agradeço muito aqui pelo seu tempo. Foi extremamente rica aqui a sua participação com informações, porque os nossos trabalhadores precisam saber que existem organismos internacionais, como a Industrial, entre outros, que podem nos dar essa proteção que nós precisamos, porque as multinacionais elas são muito ligadas, né? Elas se protegem entre si, elas agem com transnacionalidade. E nós também temos que fazer a mesma coisa aqui no mundo do trabalho, nos unirmos e agirmos de forma global. Eu agradeço muito sua participação.
Eu que agradeço e uma saudação aí a você e a toda a diretoria do sindicato e aos trabalhadores. Ok. Um grande abraço e até a próxima, porque essa lida aqui não para, né? A lida não para.